Agora nós vamos falar de futebol, porque foi realizado ontem um sorteio para a Copa do Nordeste 2020 e claro que o Piauí tem representante. Sobre esse assunto eu vou falar com ela, que sabe só tudo, principalmente de futebol, Pamela Maranhão. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Nájila, é um prazer. Bom, o River é o nosso representante na Copa Nordeste do ano que vem e já conheceu seus adversários? É isso mesmo, né? O sorteio aconteceu ontem à noite, como você já destacou, lá em Aracaju, Sergipe. A competição que para 2020 vem com uma mudança de formato, né? Mantém essa mudança de formato que aconteceu esse ano e o River é o único representante do estado do Piauí. São 16 equipes divididas em 2 grupos, 8 equipes de cada lado. Todos os adversários do grupo A1 enfrentam os do grupo A2. Então são feitos 8 jogos, né? São realizados 8 jogos nessa primeira fase da competição. Os 4 melhores colocados avançam para a próxima fase e até as semifinais a competição é jogo único, né, na fase de mata-mata. Somente a final da competição, que é jogo de ida e volta, e a equipe do River, claro, vai tentar conseguir aí um feito inédito, que é avançar até uma próxima fase dentro desse novo formato. O River, que em 2017, que foi a sua última participação na Copa do Nordeste, ainda no formato anterior, que era uma maior quantidade de grupos, conseguiu avançar até a segunda fase. Agora, quais são as chances do nosso representante? Como é que está a equipe do Galo hoje? Até lá eu acredito que muita coisa deve mudar, porque tem uma preparação maior também, não é? É isso mesmo. Inclusive, na semana passada eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do River e com o gerente de futebol, Mazinho Patrão, e eles estavam falando que a montagem do elenco, né, os últimos 15, 20% que falta ser contratado de atletas e principalmente o técnico, passava diretamente por esse chaveamento, porque dependendo de como fosse vir os adversários, o nível dos adversários, eles iam ter uma noção melhor de qual treinador contratar. Porque a Copa do Nordeste é uma competição que até já extrapolou os níveis Nordeste, né? Ela realmente se tornou uma paixão nacional. É uma competição que mostrou o quanto o Nordeste tem grandes clubes, grandes forças, e o River quer surpreender, né? A gente sabe que entra como patinho feio, mas quer conseguir surpreender. Vamos só destacar quais são os adversários do River. Eu vou colar aqui um pouquinho, né? Porque a memória da pessoa não é essas coisas. Mas a equipe do River vai enfrentar o Vitória, da Bahia, o Santa Cruz, a equipe do Ceará, o CSA de Alagoas, o América de Natal, o Confiança de Sergipe, o Náutico e o Imperatriz do Maranhão. Esse vai ser o caminho do River nessa primeira fase. Um caminho até razoável, né? Poderia ser pior porque a gente tem no outro grupo 2 equipes que estão em Série A de Campeonato Brasileiro, que é o caso da equipe do Bahia e do Fortaleza, um Sport, que também é uma grande força. Então, assim, dentro desse grupo dos adversários que o River vai enfrentar, tem alguns que eu acredito que por estar numa Série C ou por estar ali numa Série B, mas com aquela possibilidade de cair para uma C, pode ser que o River consiga realmente fazer partidas um pouco mais equilibradas. É claro que para um melhor entrosamento, a equipe já precisa estar completa, quem deve vir tem que vir a tempo, mas quando você acha que deve começar de fato a preparação da equipe? A apresentação, acredito que talvez final de novembro a equipe já esteja, né, montada por conta exatamente da Copa do Nordeste, porque assim, outra mudança que teve é com relação ao início. A competição sempre inicia na segunda semana de janeiro. E como a gente sabe que o mês de dezembro se perde alguns dias por conta das festividades, sim, a tendência é que as equipes se apresentem em novembro, pelo menos o River, que vai estar disputando a Copa do Nordeste, que vai ser a competição que vai abrir o calendário 2020, porque o Campeonato Piauiense normalmente só inicia em fevereiro. Então, pensando nisso, e o River que já está bem formado, renovou com boa parte dos atletas que disputaram competições série D, e no caso Copa do Brasil, e também o Piauiense desse ano, pela equipe, renovou com, se eu não me engano, 12 jogadores. A grande expectativa é em torno do treinador, se fala muito no retorno de Flávio. Se ele deve seguir ou não. Se fala muito na possibilidade do retorno do Flávio Araújo. O presidente ainda está tentando segurar um pouquinho mais, porque diz que tem outros 2 nomes que está conversando além dele, mas já confirmou que tem entrado em contato com o Flávio, que tem esse interesse de trazer ele novamente. A gente sabe que 2019 não foi um grande ano para o Flávio fora daqui, mas aqui no Piauí, aqui no River, ele realmente conseguiu fazer uma belíssima campanha que levou o time até o título estadual. Então, é um River que tem poucas peças que ainda estão faltando ser contratadas, né? Dentro da porcentagem que o Genivaldo Campelo falou, que é o presidente do River, de 100%, só 10% do elenco falta ser contratado. Que bom.
Vamos falar de outra competição, Série B do Piauiense. Hoje tem jogo? Hoje tem jogo, né? Daqui a pouquinho vai estar acontecendo partida lá em Floriano. A equipe do Coriçaba recebe o Oeirense, que é o líder da competição, inclusive, né? O Coriçaba que está tentando se restabelecer ali dentro da tabela, está na 4ª colocação, somente 1 ponto somado. A equipe vai estar jogando em casa, acredito que o fator torcida pode ser o que mais ajude a equipe lá do Coriçaba, que tem como grande referência o Camar, né, que é o presidente atacante, ele que joga, é diretor e também é jogador, ele que é a grande referência Chuta da e equipe. corre para fazer o gol. Exatamente, ele bate o escanteio e corre para cabecear. Pronto. Então ele que é a grande referência ali da equipe, mas o Coriçaba que vem de um resultado ruim, perdeu para o Timon, né, por 2-1, jogo que aconteceu aqui em Teresina há algumas semanas. Teve um período longo de folga porque foi uma das equipes que teve folga na tabela, dentro da Série B do Piauiense. Sempre tem uma equipe que não joga, porque só são 5 times. E esperar, né? Tem tudo para ser uma partida interessante, porque eles perderam aqui, mas venderam caro a derrota, né? A derrota por 2-1. E agora vai estar enfrentando o Oeirense, que é um dos que está aí diretamente brigando para subir, para estar na primeira divisão no ano que vem. É o Coriçaba. Chuta e corre para fazer o gol, não. Chuta e corre para defender, para que o gol não seja feito. Pamela, obrigada. Eu que agradeço. Boa noite para você. Até a próxima.